Quarta-feira gelada, dia 11 de junho, gelada mesmo, em torno de 7 graus lá fora. Para mim, que sou motociclista juramentado, bota o dobro de frio nisso. Sensação térmica na rua de motocicleta em torno de 4 graus, né, no máximo. Então, decongelar, meus amigos, mas a gente não desiste, continua firme nos propósitos de vida da gente nesta semana gelada, que promete chuva somente no sábado, uma chuva rápida, e depois retomamos a normalidade com uma temperatura média mais alta já a partir de sábado, durante toda a semana que vem, segundo a meteorologia. Hoje nós vamos falar aqui sobre um fenômeno governamental, eu diria, um fenômeno de gestão que está em processo de aprovação nos Estados Unidos e cujo objetivo do Donald Trump é ter esse projeto, talvez muito ousado o objetivo, mas ele quer promulgar o Big Beautiful Bill, o grande e belo projeto de lei que eu vou discutir hoje com o meu convidado. Ele quer promulgar no dia 4 de julho, que todos nós sabemos é feriado nos Estados Unidos por conta da data da proclamação da independência americana. Gabriel, por favor, querido amigo, bom dia para ti e coloque no ar para nós o card do programa de hoje. O card diz: The One Big Beautiful Bill, o projeto de Trump para os Estados Unidos. Está ali a carinha dele, faceira, e eu vou conversar com o meu convidado, Bruno Dornelles. O Bruno é advogado, mestre em Direito do Estado, então o cara mais apropriado para conversar sobre isso, e ele também editou um livro chamado Direito e Contracultura. Para quem não sabe o que é contracultura, primeiro eu sugiro comprar o livro do Bruno. Segundo, a contracultura é tudo isso que a gente vê e que o direito tem que lidar com isso no dia a dia, né? Cada virada do mundo surgem novos autores e novas tendências em termos de contracultura, e o direito tem que lidar com isso. Bom dia, Bruno. Não deve ser nada fácil, né, meu caro? Bom dia, Cláudio. Pois é, né? Quando a gente fala de contracultura, tem 3 realidades, né? Tem a realidade econômica, a realidade institucional e a realidade cultural. Tem aqueles que preferem iniciar pela realidade institucional, né? E, ao mesmo tempo, os comunistas normalmente iniciam pela realidade econômica. E, ao mesmo tempo, trabalham muito bem a área cultural. Acabam abrangendo muito bem essas 3 áreas, né? E a direita, infelizmente, ela vem patinando nessas áreas, né? Em termos culturais também, né? A gente pode dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem já um acordar muito maior do que aqui no Brasil, que a gente parece que está, né, ainda patinando em reações. O povo parece que, eu não sei, eu não vejo mais aquelas situações dos anos passados, Glauco. Isso, confesso que me assusta. A gente via mobilizações desde lá de 2013 e 2014, né? Tanto o início das pessoas nas ruas, quanto depois, pelo impeachment da Dilma, as ruas estavam lotadas, né? As mobilizações estavam lotadas. E agora parece que as pessoas ficam dependentes de um grande chamado, e a situação está cada vez pior no Brasil, está cada vez mais inacreditável. Nós ficamos agora recentemente fazendo um parênteses aí no nosso assunto de hoje, do Big Beautiful Bill, mas nós tivemos aí uma média de um imposto criado a cada 30 dias, né? 37 aumentos de impostos desde que esse governo, né, desse ladrão iniciou. E nós estamos hoje numa situação quase que inerte em relação a isso, né? É muito triste o que está acontecendo no Brasil, muito assustador à medida que, mesmo acordados, né, o povo está parecendo que está entregando, né? Tá vendo mobilizações da narcocultura, né? Quando o MC Pose é solto, leva o Uruan lá, que é filho, né, de um líder também do crime organizado. Nós estamos vendo isso quietos. O que está acontecendo, cara? É algo que a gente assiste, por exemplo, ontem no julgamento no julgamento na audiência, né, da oitiva do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele se mostrou com uma tranquilidade e um bom humor, digamos assim,
que me deixou mais preocupado ainda. Sabe? Da mesma Porque forma. ele está usando de bom humor, tendo lá um companheiro preso, tendo um filho que vai ser perseguido. E eu vou te dizer, o que nos tirou da rua foi a falta de coragem dos nossos políticos. Os nossos políticos têm medo da própria sombra. E é por isso que a gente apostou neles há 12 anos atrás. E a gente perdeu. Essa falta de seriedade. A gente elegeu o Jair Bolsonaro, que é um farol ainda, é um homem corajoso, mas nós precisamos de mais. Essa é a minha opinião. É que assim, a gente tem que admitir no Brasil, existe uma falta de seriedade, que a gente gosta de fazer humor e piada para tudo. Inclusive nos momentos mais tensos. Não foi a primeira piada que aconteceu nesse julgamento, aconteceu também lá do advogado Heleno, né, um dando também pito no advogado, né, brincando com o Alexandre de Moraes. Cara, eu vou dizer uma coisa, quando você tem gente nos Estados Unidos já exilada, né, você tem um filho de um ex-presidente, né, licenciado do Congresso porque está enfrentando um processo no Brasil, com que, cara, né, você chega num americano, por exemplo, do Congresso americano, e promove, né, o andamento da Lei Magnitsky por uma questão, né, justa de que existe aí uma intervenção nas empresas americanas, né? Então também é interesse deles, né, que exista liberdade para o andamento das empresas, e ao mesmo tempo você está fazendo piadinha com aquele que você está chamando de tirano. Isso assim, ó, existe hora para você ficar fazendo demonstração de carisma, de bom mocismo, né, e de amizade com todo mundo. Tem hora e tem gente. Não dá para assim, mas é legal como o brasileiro encara esses problemas tensos e consegue tirar e tornar tudo leve. Desculpe, isso é uma porcaria. O que é sério, poxa. O João Maus colocou: bom dia, esse vazio nas ruas tem nome e sobrenome, STF. Atingiu o objetivo, incutiu medo nas pessoas. Eu concordo parcialmente contigo, João. Parcialmente, porque, por exemplo, quando o Poder Judiciário americano começou a botar as manguinhas de fora e as garrinhas de fora, lá nos Estados Unidos, houve uma reação imediata do presidente. Donald Trump combateu os caras com mão de ferro e não deixou, e não está deixando que nada dessas atitudes, nenhuma dessas atitudes espúrias do Congresso, do Judiciário americano, tomem forma, tomem corpo e tomem intensidade. Então, tudo é uma questão de gestão caso a caso. Não vou discordar do João, mas o fato é o seguinte: nós precisamos mais, os nossos políticos precisam entregar mais. E o nome do que eles precisam entregar é coragem. Agora, se tu tá com o rabo preso, deve tudo para qualquer juiz do STF, então tu tem que dizer assim: olha, eu não vou ser candidato, eu não vou ser político, se eu estou com o rabo preso eu não vou, porque eu não vou ter condições de enfrentar um juiz que vai dizer para mim que eu vou ser preso. E agora os juízes estão inovando, estão dizendo que vão prender filho, vão prender pai, vão prender esposa, né? Daqui a pouco até o cachorro do dono da casa, sendo processado, corre risco de vida. Por enquanto não de vida, mas não nos iludamos. Do jeito que as coisas vão, daqui a pouco, se não houver uma barreira forte, daqui a pouco vai ter gente que vai correr risco, sim, na sua integridade pessoal. É assim que funcionam as tiranias. As ditaduras, as tiranias funcionam assim, chegando ao nível da ameaça à integridade pessoal, né? E tem também um detalhe, Glauco. Nós temos políticos de direita demais eleitos. Existe uma lógica na cultura, na contracultura, na qual é mais fácil você fazer uma contracultura, um processo de contracultura, né, de reação ao sistema, quando você não está dentro do sistema. Tem gente demais dentro do sistema. O que acontece? Quando você tem muitas pessoas mediando para esse povo, né, as reações de acordo com o que também mantém elas, de acordo com o que é respeitoso com o sistema, de acordo com o que você começa a também perder as reações. E as pessoas acham, bom, se o meu político que está lá, né, no meu local, não está chamando, não está permitindo, não está confrontando, né, por que eu vou confrontar? Claro. Isso é um problema, né? Ao mesmo tempo que existe a representação de direita no Brasil, que não acontecia, né? Não tinha partido de direita, não tinha. Ela começa a acontecer, as reações também tendem a dificultar.
à medida em que essas pessoas, né, elas começam também a participar dentro do sistema. O que eu vejo como solução? Que as pessoas de fora comecem a contestar, porque são elas justamente que pautam esses políticos de dentro, né? E que, ao mesmo tempo, se eles devem, né, certos comportamentos, aqui de fora ninguém deve ainda. Né? Eu entendo dessa maneira. Mas nós vamos agora falar sobre o nosso tema do card de hoje, que é o projeto belo e grande do governo Trump, né? Que eu peço a atenção dos espectadores, porque, primeiro, é algo novo. Existe um presidente que tem um projeto, é um projeto ambicioso, é um projeto que vai trazer benefícios imediatos de curto, médio e longo prazo para o cidadão americano. Não é um projeto que vai beneficiar esse ou aquele. Vai ter gente que vai ser beneficiada e vai ter empresas, organizações, segmentos que não vão ser, que vão se sentir prejudicados. Vai ter aumento de custos do Estado, vai ter aumento da participação do Estado em alguns momentos da economia, mas vai ter momentos em que a iniciativa privada passa a assumir o processo, assim como hoje já tem um site, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, de quais são as empresas que já estão envolvidas e já estão validando esse projeto. Ou seja, não é um projeto de lei que já passou, inclusive, na casa, lá no equivalente à Câmara dos Deputados, vai para o Senado e o Donald Trump quer promulgar até o dia 4, eu acho que vai ser difícil, porque vai ter muita discussão ainda, né? Mas é um projeto que tem ampla aceitação da área privada, principalmente das grandes empresas americanas, que estão dando aval. Então, quer dizer, não é um projeto que envolve interesses político-partidários ideológicos, é um projeto de nação. E isso deixa uma inveja danada na gente. E quando a gente começa a assistir, o Bruno acha até que é um pouco ousada a minha abordagem, mas eu vou insistir nela. Quando a gente começa a observar manifestações como estão acontecendo nos Estados Unidos hoje, manifestações de rua por conta da necessidade impressionante que tem nos Estados Unidos de identificar criminosos que entraram ilegalmente no país durante o governo Biden, que foram de um total de 12 milhões de pessoas, tem cerca de 1,5 milhão ou mais que são criminosos condenados em países como Guatemala, Venezuela, Nicarágua, México, Brasil, né? Toda essa turma aí teve salvo-conduto do governo Biden para entrar nos Estados Unidos. E lá fizeram o que se imaginava que ia fazer. É que nem mais ou menos como tu colocar um ladrão para governar um país. Você acha que ele vai governar, na verdade ele vai roubar. Tu vai colocar um traficante que entrou ilegalmente dentro do país, ele vai fazer o quê dentro do país? Vai fazer bem? Vai ajudar as senhoras a atravessar a rua? Não, ele vai traficar. Né? Só que lá existe um conjunto de pesos, freios e contrapesos que façam que de hora em hora, de tempos em tempos, essas coisas tenham um freio de arrumação e passam aí para o lugar. Em resumo, tudo isso que nós estamos vendo nos Estados Unidos, que tem como ponto fulcral a questão da imigração ilegal e, portanto, seriam, entre aspas, seriam imigrantes ilegais que estariam nas ruas fazendo baderna, tocando fogo em carros de polícia, etc., olhe melhor, olhe mais de perto, vão ver que não são só imigrantes ilegais que estão fazendo isso. É a esquerda. E um dos motivos é este bill que nós vamos conversar agora. Porque ele tem uma virtude extraordinária. Gabriel, vamos colocar, por favor, Gabriel, o arquivo PDF, a primeira tela. Porque o item 1 ali, é difícil de ler, né, gente? Mas eu vou, com a ajuda do Bruno aqui, a gente chega lá aqui. As 50 razões pelas quais o projeto de lei único, né? Não é único, é projeto de lei grande, belo, né? do Donald Trump. Primeiro que ele vai proporcionar um maior corte de impostos. Sabe aquele negócio de aumentar imposto, que nem o Bruno falou aqui no início? De a cada 30 dias tem um novo imposto, uma nova carga tributária? A ideia número 1 é proporcionar o maior corte de impostos da história americana. Significa $5 mil a mais no bolso dos americanos, com uma redução de 2 dígitos percentuais em suas contas de impostos. Americanos que ganham entre $30 mil e $80 mil pagarão cerca de 15% menos em impostos. Ótimo, Gabriel, maravilha. 2, torna os cortes de impostos de Trump permanentes, porque o Donald Trump cortou impostos em 2017
E como foi uma medida executiva, o Biden logo em seguida foi lá e aumentou os impostos, né? Porque a esquerda aumenta imposto. É natural. A esquerda adora aumentar imposto. Então, todos os cortes de impostos de Trump permanentes, a partir de agora, os cortes de impostos que forem feitos não vão mais poder ser revogados, evitando o maior aumento de impostos da história. Se o projeto de lei não for aprovado, os americanos verão o maior aumento de impostos da história. Ele aumenta o salário líquido dos americanos em até 13.300 dólares e os salários em até 11.600 dólares. Ele reverte a maldição dos gastos que assola Washington, D.C. O projeto de lei proporciona a maior redução do déficit de quase 30 anos, 1,6 trilhão de poupança obrigatória, a maior redução única em gastos obrigatórios na história do nosso país. Aí tem detalhes do tipo, não vai mais, os americanos estavam taxando, o governo Biden estava taxando gorjetas e horas extras. Acabou a taxação sobre gorjetas e horas extras, né? Cortes históricos de impostos para idosos e a conclusão do muro da fronteira. Vão ser construídos 1.134 quilômetros de muro primário, 1.454 quilômetros de barreiras fluviais, 1.000 quilômetros de barreiras secundárias e 226 quilômetros de barreiras para veículos e pedestres. Vamos até o 10, Gabriel. 8. O programa reforça os agentes de patrulha de fronteira e do ICE. O ICE é a polícia especializada em policiar e ir atrás de imigrantes ilegais, né? E aqui, detalhe, imigrante ilegal... o cara está há 2 anos nos Estados Unidos, está trabalhando, está contribuindo para a economia. Ele entrou ilegal. Se ele entrou ilegalmente, ele está né, Bruno? Ele está dentro da ilegalidade. Então, é uma injustiça que se comete, mandando embora pessoas que estão lá trabalhando, por um lado Por outro, ele entrou ilegalmente no país. E estando na condição ilegal, a lei diz que ele tem que ser deportado. Aumenta o crédito tributário para crianças para 2.500 dólares por família e protege o Medicaid. Esse era um ponto, era um nó górdio que o Donald Trump tinha que desatar, mas ele então protege o Medicaid, que é uma espécie de plano, é uma espécie de SUS, certo? Para alguns segmentos de pessoas nos Estados Unidos, e que elimina desperdícios, fraudes e abusos, eliminando benefícios para 1,4 milhões de imigrantes ilegais que estavam burlando o sistema. Bruno, essas primeiras 10 medidas aí dão uma ideia do que é a diferença entre ser um governo republicano, que pensa nas pessoas, né? E um governo que pensa nas pessoas no sentido de achar que elas devem pagar a conta só. Como é que tu está vendo esse início de Big Beautiful Bill aí? Olha, ele parece ser um projeto um tanto coerente em relação a cortes de impostos. Eu vejo que eu não sou muito fã de certos aspectos sociais-democratas, no sentido de como o Estado deve prover bem-estar econômico à medida em que também aumenta alguns gastos, né? Faz os mega accounts, que são aquelas contas de poupança de $1.000, parece que também vai haver, né? Não sei ainda não chegamos lá. Não chegamos lá ainda, mas... e existem alguns gastos também, militares e etc., que eu acho que também nós vamos falar agora, mas em relação a impostos, em relação a também deduções de impostos, créditos que vão ser obtidos também pelas empresas que estão sediadas nos Estados Unidos, isso é muito bom, não é? Até porque esse problema é um problema mundial. Aí a gente se pergunta, o que afeta aqui, né? Bom, hoje toda a moeda, papel, hoje, circulante no mundo está dependente, né, também da emissão do dólar. Nós estamos aí com alguns avisos bastante alarmantes, nós tivemos essa última semana, né? O Jamie Dimon, né, que é o CEO, né, do JP Morgan, já dizendo que nós vamos ter uma crise bastante grande em relação ao endividamento do dólar. Nós tivemos o Michael Burry, que, para quem não sabe, é aquele investidor daquele filme A Grande Aposta, né? Se não me engano, ele é retratado pelo Christian Bale, o ator, naquele filme. Então, foi o cara que acertou literalmente, assim, contra tudo e contra todos, que a crise do subprime de 2008 aconteceria. E ele, né, tá literalmente apostando por uma dívida agora.
Está reportando por um crash grande agora. Isso é muito preocupante. Não sei se isso vai ser o bastante para conter uma bolha que venha a estourar. Não sabemos. Nós encaremos que nós estamos falando de uma nação na qual todo o dinheiro hoje no mundo praticamente circulante em moeda fiat, tá, é dependente justamente da emissão do dólar e da sanidade da emissão do dólar, o que não vem acontecendo desde 1971, quando o Richard Nixon ele resolve retirar, né, o lastreamento do dólar do gold standard, né, ou seja, do padrão ouro. Por quê? Porque ali você tinha, né, o dólar ele está valendo conforme, né, um metal que, né, inclusive, o lastro foi por espaço há muito tempo. Que inclusive bíblico, né? Você não tem um ser humano vivo que você pode até ter dúvida de uma criptomoeda, se ela tem valor ou não. Agora você não vai ter nunca dúvida em relação a ouro, em relação à propriedade, que são coisas, né, reais, né? Então, você tira o padrão ouro, o que aconteceu desde o padrão ouro? Aumentou 90% a produtividade, né, da humanidade desde então. Os salários aumentaram 10%. Por quê? Porque não tem segmento coerência com a emissão do papel. E quem está emitindo esse papel? Né? É o governo, à medida que ele gera endividamento, porque daí ele vai ter, né, quando está honrando seus compromissos e ao mesmo tempo emitindo a moeda e permitindo que ela circule, aquela dívida, né, é você que está pagando. Você se pergunta, por que o Brasil, né, a gente está tendo essa inflação visível, que talvez não seja tão retratável em números, mas que fica muito claro quando você vai no supermercado, quando você vai pretender alugar um imóvel, você vai pretender comprar um imóvel ou um carro. Porque você está pagando a conta do senhor Haddad, o gasto do senhor Haddad. E assim também funciona nos Estados Unidos. E eles estão também já enfrentando um aumento de preço dos imóveis que foi o maior das últimas décadas. Isso é visível para o próprio consumidor americano. Então, por que isso é importante? Por que importa o corte de gastos? E é para ontem esse corte de gastos, antes que essa dívida ela chegue aos 30 trilhões. Tá? É que você vai ter uma crise do sistema financeiro e uma crise de liquidez enorme no mundo inteiro. Isso não é brincadeira. É o seu dinheiro que vai se tornar literalmente papel higiênico. Não. Olha, esse pacote do Trump tem algumas coisas que são complicadas da gente entender, mas ela está centrada basicamente na sustentabilidade do processo, né? Por exemplo, reduzir imposto. Como? Se eu vou reduzir imposto, de onde é que eu vou tirar essa redução? Então, um dos itens diz o seguinte: elimina centenas de bilhões de dólares em créditos fiscais ao New Green Deal. Ele chama de New Green Scam, né, o golpe aqui. A legislação interrompe imediatamente o fluxo de créditos para a China, economizando mais de $500 bilhão num item. Reverte as determinações sobre veículos elétricos, e aí foi um dos pontos que alegaram que foi uma briga entre o Trump e o Elon Musk, que permitem que ativistas climáticos radicais definam os padrões de energia. Quer dizer, eram ONGs, ativistas climáticos, globalistas, dizendo como é que os Estados Unidos têm que fazer a gestão da sua energia. Não. Encerrou a guerra do Biden contra a geração de energia americana, abrindo terras e águas federais para exploração de petróleo, gás, carvão, energia geotérmica e minerais. Então, reabasteceu a reserva energética. Por que aconteceu? No governo Biden, o Biden mandou fechar tudo. Para a exploração de petróleo, fecha posto de petróleo, nós vamos trabalhar com energias verdes renováveis. Aí o que aconteceu? Faltou petróleo. O que o Biden teve que fazer? Primeiro, utilizar as reservas estratégicas do governo americano, porque o governo americano tem uma reserva estratégica de petróleo por uma necessidade. Tipo assim, eu tenho aqui trilhões de barris de petróleo que eu deixo guardado para usar se houver um problema. O que o Biden fez? Começou a usar esse petróleo. Claro, parou de produzir, tem que usar a reserva.
É que nem tu gasta demais, vai ter que usar a poupança, e assim por diante. E pior do que isso, retomou compra de petróleo da Venezuela, que só agora que foi cancelada, a questão de 10, 15 dias atrás. Então, as ações têm preço. Então, o Donald Trump diz assim, ó, aí chama de drill, baby drill, né? Quer dizer, voltemos a perfurar, voltemos a processar petróleo, porque a energia... E vamos continuar investindo em energias alternativas, mas que elas têm que ser eficientes. Elas não podem ser capengas, tipo a energia dos automóveis elétricos, que ela não tem autonomia suficiente para garantir que o país vá sobreviver diante de baixas temperaturas, né? E que vá proporcionar crescimento da indústria e dos negócios na base da bateria, na base da energia eólica. Isso ainda não é totalmente viável, Bruno. Nesse capítulo de energia, como é que tu viste essa parte aí do bill de restabelecer a energia, perfuração e acabar com os subsídios corporativos verdes na lei de redução de inflação que os democratas colocaram, né? Dê-lhe subsídio para quem tivesse qualquer projeto de energia alternativa, e foram bilhões de dólares gastos aí sem nenhum resultado. Então também foi parado. E impediu que imigrantes ilegais recebessem créditos fiscais e remessas de impostos enviados para países estrangeiros. Então, e depois vamos falar sobre o que ele chama de Made in America, né? Que também foi um projeto de lei que recompensa empresas que fabricam seus produtos nos Estados Unidos, com impostos mais baixos e, acima de tudo, veículos, por exemplo. Tu vai comprar um veículo feito nos Estados Unidos, vai parcelar o veículo em 60 meses, 50 meses, sem juros. Sem juros. Tu vai poder comprar um produto made in America e pagar em vários anos sem pagar juro. É difícil, né? Não ficar com inveja. Questão de energia, né? Era inclusive um projeto que o Paulo Guedes tinha para o Brasil, tornar a energia barata. Porque isso é fundamental, né, Bruno? Você precisa... A questão do custo de energia, ela está embutida em cada produto que a gente compra no supermercado. Essa é a verdade. Né? Então, só que você vai ver, os Estados Unidos, eles têm uma tradição de ter mapeado, por exemplo, né? Por mais que você tenha um democrata que vá lá, como Biden, e comece a contestar os processos nos quais você faz a retirada de petróleo do solo, você tem já mapeado quais são as áreas em que realmente, né, são viáveis de extração de petróleo. E eu vou dizer uma coisa para você que está em casa, você que está pagando aí, né, o estudo dos geólogos da URGS que estão se formando, né, no Brasil nós não temos esse mapeamento. Então o que eu pergunto, né, por que estamos pagando então curso de geologia para essa gente na URGS ou nas outras universidades federais, se nós não temos ainda mapeados os lugares onde pode se retirar petróleo? E sabe por que você não tem mapeado? Porque é um interesse muito grande de ambientalistas de que isso não aconteça dentro do nosso agronegócio, porque justamente o lucro da retirada de petróleo não é só de empresas privadas petrolíferas que iriam, né, talvez vender para a Petrobras se não fosse retirado um monopólio, é também do agronegócio, porque eles teriam de arrendar terras para essas pessoas e obter lucro, inclusive por contratos de parceria rural, que são previstos hoje no nosso Estatuto Rural, né, para, no caso, ambos entrarem ali com a administração dessa retirada. Sabe quanto isso o Brasil acaba perdendo? Eu diria, talvez, que nós perdemos alguns trilhões por causa desse tipo de discurso, por causa desse tipo de escravidão global. E no Brasil eu me estranho que ninguém fala disso. Os próprios geólogos não questionam isso. Onde é que está o petróleo do Brasil do solo? Nós temos o litoral, porque é simplesmente onde a Petrobras pode falar, não temos o mapeamento do solo. Isto aqui é uma selva, é um pântano. Vocês estão entendendo agora? Quando você tem, né, uma influência internacional que constrange justamente o preço da sua produção de energia, a forma de produzir energia, né,
que está aí mantendo justamente que você pague, né, gasolina a R$100 na bomba, porque diminuiria certamente, né, porque daí tendo um consumo... Isso seria, inclusive, um consumo para o mundo. O Brasil seria um exportador de petróleo se começasse, né, a verificar onde está no seu solo. Quem sabe o Brasil poderia estar na grandeza dos players mundiais, né, justamente por estar conseguindo extrair petróleo do solo. Nós não temos isso. Quando você vê políticas que visam, né, e os Estados Unidos estão se libertando disso, né, e graças a Deus estão se libertando porque sabem justamente, né, que precisam se libertar para não acabar com as reservas estratégicas, que também são investimento, também são reservas que podem ser utilizadas no momento, né, de crise, como, né, talvez tenhamos de enfrentar. Não, espero, Deus, que não, né? Falando, já que tu falasse nesse caso de formação, educação, etc., olha aqui. Esse projeto ele apoia a construção de novas fábricas e para expandir as operações comerciais nacionais, renovando 100% as deduções imediatas e de despesas de juros, aumentando a dedução para pequenas empresas, estabelecendo 100% de despesas imediatas para equipamentos, ou seja, financiamentos de 100% para equipamentos e máquinas, ajudando agricultores, produtores, pecuaristas americanos a competir. E aqui é um ponto que eu digo que é polêmico, né? Porque sugere a geração de subsídio econômico, e isso, em termos de mercado internacional, é bastante... complicado. É o que a França faz. Aliás, Bruno, a respeito da extração, né, o Macron disse ontem que a extração de petróleo na margem equatorial é prejudicial para o clima, né? Mas ele vai extrair petróleo ali da Guiana Francesa, que é território francês. Ali vai ter exploração de petróleo. Mas ali na margem equatorial é prejudicial ao clima, tá? Ele falou isso. Falou. Que absurdo. Não, é que essa coisa, né? É a esquerda. É a esquerda. A esquerda, quando não, é quase sempre não, toma iniciativa positiva, quase sempre só tunga e só busca tomar dinheiro do cidadão e das empresas. Ainda assim tem apoio destes. Isso, para mim, essa alquimia social, que um dia eu vou tentar entender como é que tem gente no setor empresarial, na sociedade civil, no meio intelectual. O artístico eu entendo, porque o artista ele se vende por pouco, lamentavelmente. Né? Yes. Artistas brasileiros fazem qualquer coisa por uma fatiazinha da Lei Rouanet, né? Até entendo. Agora, jornalistas, intelectuais, formadores de opinião, empresários, líderes empresariais caírem nessa cantilena mais de uma vez, provavelmente vão cair em outras. E isso é que me deixa assustado. Mas é assim que o mundo gira, né, Bruno? Isso na defesa da soberania, né? O próprio Lula é favorável à exploração da reserva equatorial, né? Uhum. Então, aí você tem que receber o Macron e ao mesmo tempo tratá-lo como se fosse um amigo, fazer hang-loose na foto, deixar ele, né, fazer um abraço um tanto suspeito na esposa da nossa primeira-dama. E depois aí, tapa da sua primeira-dama. Aí, né, baixaria. Não tem que defender a soberania. Né? Quando se fala, né, estão promovendo a lei Magnitsky nos Estados Unidos e tudo mais, justamente para a liberdade de expressão aqui do Brasil, aí, né, é atacar a nossa soberania. Afinal, o que é a soberania do Brasil? Né? É a gente ficar praticamente de quatro para esses regimes globalistas aí que, como eu disse, né, já produzem um crime, né, devastador, que é, né, de praticamente destruir as nossas fontes energéticas, e continuar ainda permitindo esse tipo de discurso, sendo que, né, nós estamos aí diante de um grande problema que pode levar a nossa gasolina a passar dos R$10. Porque quando acabar as explorações do pré-sal, né, e elas não puderem mais, né, não conseguirem mais confrontar a sua oferta, o que você acha que vai acontecer? Não vai faltar gasolina, cara. Vai faltar diesel. E você deixar que isso, né, a Guiana já está explorando isso sozinha, né? A Guiana francesa explorando, né, vai secar praticamente essa reserva e o Brasil não vai chegar lá no final, né? Sendo que nós temos aí uma parcela pequena em relação à Guiana, né? A Guiana não francesa. Então,
que está crescendo violentamente em termos econômicos. Já é um dos 5 top 5 PIB per capita do mundo hoje, a Guiana. Vê só. Né? Tudo Daqui a pouco ela invade a Venezuela, e não o contrário, não? É por isso que a Venezuela está de olho, porque como não resolve seus problemas internos, tem que arrumar problemas externos. É como a esquerda faz também, viu? Mas ainda falando sobre a questão das nossas universidades, falamos sobre as universidades, o projeto responsabiliza as universidades elitistas e conscientes, aumentando o imposto sobre doações em grandes universidades. É inadmissível que uma Harvard University, uma universidade de Princeton, uma universidade de Columbia, sejam antros formadores de antissemitas. É inadmissível. Financiar esse tipo de empreendimento elitista ainda para formar essas mentalidades, não. Parabéns ao Donald Trump por enfrentar com força isso. está formando pelotões antissemitas, apoiando Hamas e entidades terroristas, tira o dinheirinho deles. Eles não fazem jus ao dinheiro do pagador de imposto, se é para financiar mentes que estão aí apoiando o terror e tentando reincutir no nosso mundo o deplorável o antissemitismo. Então, eu sempre quando falo nisso me exalto um pouco, viu, gente? Porque para mim essa é uma coisa tão nojenta, o terror e o antissemitismo são coisas que para mim são pré-históricas. Nós não devíamos nem estar falando mais nisso. Esse é um assunto que nós não devíamos mais falar. No entanto, Harvard, Columbia, Princeton, a Universidade de Los Angeles, a famosa UCLA, está lá com ativistas calando vozes de estudantes judeus ou de estudantes vindos de Israel, e essa moleza acabou. Não pode, e é isso que o Trump não vai deixar, e não está deixando rolar. Vai parar. E também está protegendo os contribuintes americanos, trabalhadores, cancelando os injustos empréstimos estudantis que o Biden mandou que os estudantes não pagassem mais. Tenta imaginar a seguinte situação. Um estudante americano que custe lá $1 milhão, vai lá e o cara faz financiamento estudantil. O Biden disse, não precisa mais pagar. Cortou, por medida ilegal. Não passou no Congresso. Cortou, simplesmente mandou parar. Os contribuintes americanos, diferentes dos brasileiros, eles dizem, mas vem cá, eu paguei pelo meu. Eu paguei pela formação dos meus filhos. Por que agora eu vou continuar pagando e esses caras não? Os financiamentos não vão ser mais pagos pelos estudantes que vieram estudar às minhas custas nas universidades americanas. NECAS voltam a pagar, vão retomar os pagamentos, senão vão ser processados por falta de pagamento. Não tem esse negócio de tirar financiamento estudantil e não pagar. Né? E acabou com as famosas cirurgias de mudanças de sexo, que eram também financiadas pelos contribuintes americanos, revogando a determinação da era Biden de que o Medicaid cobrisse as despesas de procedimentos de transição de gênero, pondo fim, então, à castração química e à mutilação de crianças americanas financiadas pelos contribuintes. Gente, vocês estão tendo ideia do que significa esse projeto? Primeiro, que isso tudo não devia estar acontecendo. Não tinha que ter financiamento para esse tipo de coisa. Segundo, não tinha que ter incentivo a universidades que promovam ou que não coíbam atos antissemitas ou que tecem loas ao terror. Esse tipo de coisa não podia estar acontecendo, mas essa é a esquerda. E o governo Biden, por muita sorte, e por causa de uma bala que passou pela orelha do Trump, graças à incompetência do atirador, nós estamos vendo isso aqui. Porque senão, meus amigos, eu e o Bruno talvez nem no ar estivéssemos aqui hoje. Talvez a gente nem estivesse aqui. Se não tivesse aquela bala errada a orelha não tivesse errado o alvo. Acho que ainda estaria um pouquinho aqui, né? Mas a gente estaria um pouco aqui. Não sei. É uma grande não sei. possibilidade. Hein? Não sei. Porque a violência com que a esquerda implantou nesses 2 anos e pouco do Lula, todas as barbaridades que já implantou com o apoio da Suprema Corte, em 2 anos e meio, gente. Eu sempre lembro aqui que o Paulo Guedes dizia, o Brasil é um país que é fadado ao crescimento. Te lembra? Que é nada. Olha o que aconteceu. Em 2 anos e meio acabou com tudo.
A diplomacia brasileira já também é preparada para, no caso, reconhecer as nossas limitações, né, e praticamente as nossas nulidades em relação às Forças Armadas, né, no Brasil, que não tem condições nenhuma de lutar uma guerra, né, e que estão lá se bajulando entre si, né, enquanto tem um povo sofrendo, né, e ao mesmo tempo contando com a omissão deles, né, década após década, né. Então, isso eu acho que a gente continuaria aqui, né, simplesmente por VO, né, e por aquele talento brasileiro de dizer, não, tá tudo bem, né? Mas falando sobre financiamentos, né, sobre, né, questões de gênero, isso deveria já ter terminado há muito tempo, né? Quando você percebe o que, por exemplo, a USAID já estava fazendo, né? Literalmente você precisa de uma lei federal para proibir no resto dos órgãos. Você tem aí um governo federal americano que está, né, gastador, né, descontrolado, colocando dinheiro na conta de bilionários como George Soros, né, e outras fundações que também, hoje não é só o George Soros, né, nós temos aí, né, a coisa praticamente diluída, né, a Open Society se tornou simplesmente, né, só um grande selo de que você tem ali, né, o mal, né, e a experiência do mal, tanto no terceiro mundo quanto no primeiro, né? Isso a nível, inclusive, de interior do estado do Rio Grande do Sul. Aqui nós tivemos em Pelotas vários casos, né, e que o governador Eduardo Leite, inclusive, participou e trouxe a Open Society para dentro né, da cidade de Pelotas. Então, isso tem que acabar, né? Esse tipo de financiamento, principalmente com o dinheiro de contribuinte, isso é uma coisa perversa, né? O contribuinte, ele paga por segurança, ele paga para que o Estado o proteja, né? E quando você tem esse pagamento pelas diversidades, pelas minorias, e o que facilita, acho que ainda assim o discurso mais prático a isso, né, acaba sendo, né, por mais que eu tenha aí algumas questões, vamos dizer assim, algumas discordâncias na área moral, ainda assim é o dos libertários, né? É só ver o que o Milei está fazendo hoje na Argentina, que está cortando de tudo. E você, na Argentina, é de um 8 para um 80. Porque você não tem ideia. 800, eu diria. 8 para 800, porque você tem aí, né, décadas de uma instrumentalização gigantesca do peronismo lá. E o peronismo, ele literalmente, ele tem, né, um pensamento que não é somente, né, voltado à social-democracia, ao socialismo. Ele, na verdade, ele é fascista. Ele tem, de fato, né, o próprio Perón, né, existem, inclusive, boatos que ele treinou, né, com o Benito Mussolini. Então, o pensamento argentino, né, do peronismo, ele é um pensamento que visa Estado grande, autoritário, né, gastador. O Perón mesmo morreu rico, né, com carros de luxo na sua garagem, né? A Cristina Kirchner, que ontem teve declarado sua prisão também, né, é hoje uma, né, notória bilionária. Exatamente. Né, de roubos e muito dinheiro, né, que vem financiando, inclusive, a própria desvalorização da moeda argentina, né, que hoje tanto roubo, né? é quase sem conserto, ainda com o Milei, né? Você vê, é quase sem conserto, é uma irrealidade. Eu não sei como é que o povo consegue. Isso é muito pior que o Brasil antes dos URVs e do Plano Real, sabe? Então, eles liquidaram com um país próspero, um país rico, mas que vai chegar lá, viu, Bruno? Exato. Na Argentina, desde que haja, por exemplo, olha, a declaração ontem de que, tão logo a Cristina Kirchner começou a botar a carinha para fora d'água, dizendo, vou ser candidata a deputada aqui pela região de Buenos Aires, não sei se é província ou região província de Buenos Aires, a justiça disse assim, não, peraí um pouquinho, nós vamos julgar primeiro teu caso aqui. Julgaram, botaram ela em prisão domiciliar. Em prisão. Ela está pedindo prisão domiciliar, né? Provavelmente vai ganhar, vai receber, em função de ter sido presidente e tal. Mas vai presa, vai ficar, não vai participar de eleição. Esse tipo de pessoa não pode mais participar de eleição. Como é que deixariam ela? O filho dela, o tal de Máximo Kirchner, é um outro baita ladrão. Daqui a pouco é esse que vai ser impedido também, se Deus quiser. Porque o kirchnerismo e o peronismo morreram de podres.
como tu falaste aqui, que morreram de poder, não tem como voltar. É como o petismo aqui no Brasil. É um cadáver que ainda fala, gesticula, mas que tem apoio da Rede Globo e do sistema financeiro. Tira isso aí, acabou o PT. E não tem Povo, mobilização, né? Porque povo não tem mais. Há muitos anos não tem mais povo. Então, se agarra onde? No sistema financeiro e na Rede Globo. No que esses dois tirarem, um dos dois, não precisa os dois, basta um desses dois tirar o apoio a essa organização criminosa, acabou. E aí não volta mais. E até colocando uma questão assim com o apoio do PT com o sistema financeiro, tá? O Ciro Gomes está com uma ameaça de processo do PT, sim, inclusive por ter falado isso, porque ter falado a verdade, na verdade, né, que o PT está apoiando os bancos. E isso é verdade. Vamos analisar aqui. De Deus, né? Nós tivemos, né, uma entrega que eu acho que foi uma entrega um pouco precoce da autonomia do Banco Central. Por quê? Porque se você entrega a autonomia do Banco Central sem permitir, ao mesmo tempo, que o Banco Central ele continue sendo o fiscalizador dos bancos e da emissão de moeda dos bancos, você está entregando o poder diretamente para os bancos, que é um problema hoje que o Fed enfrenta e que, inclusive, é defendido por libertários, né, como o Ron Paul, de que o Fed termine, que o Fed seja extinto uma vez. O próprio Javier Milei é contra, né? Pois é. Por quê? Porque quando o Banco Central ele é um órgão fiscalizador de bancos. E ele não pode ser justamente controlado pelos seus fiscalizados. E ele é, justamente. Hoje nós temos no Brasil, né, uma guerra que você deu para os bancos um poder constituído de Estado, né, público. E esse poder hoje está, né, numa briga constante com o governo do PT. E está usando, inclusive, o Drex, essa moeda, né, vamos dizer assim, essa moeda cripto que, ao mesmo tempo, é emitida pelo Banco Central e, né, regularizada por ele e monitorada também pelo Banco Central para fins de limitação do uso dela, né, também sendo utilizado por PT. Olha, vocês querem o Drex, né, mas vocês também têm que nos apoiar aqui com a questão da dívida, né? Porque senão também nós vamos, por outro lado, nós temos o poder de aumentar os juros. E agora o que está acontecendo? Como que o PT está respondendo? Está respondendo com aumento de IOF sobre a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito da agricultura. Por quê? Porque quem emite essas letras são os bancos. E isso também são, né, investimentos isentos daqueles que nós chamamos hoje de super ricos, que são quem verdadeiramente se beneficiam aqui da alta de juros, porque daí você tem um rendimento, né, um rendimento de títulos de renda fixa de mais de 1% ao mês. Interessa a quem aumento de juros? Interessa, né? E o PT está começando a morder deles também. Só que é uma briga de marido e mulher. Está literalmente uma briga de marido e mulher. Vou pedir para o Gabriel coloque. Olha aqui, gente, eu não vamos ter como fazer a leitura dos 50 medidas, porque são todas importantes. Uma talvez não seja tão importante quanto a outra é muito importante, outra não. Mas são todas as 50 medidas importantes. Todas elas dão um conjunto inclusive vão desde a área de alta tecnologia, formação, investimento em munições, tecnologia bélica, aumento de salários para militar, está tudo aqui. São pontos muito controversos dentro do plano do Trump. No entanto, ele tem um plano. E está submetendo esse plano, já submeteu a House, a Câmara dos Deputados, vai para o Senado agora. É isso que interessa, esse é o papel do governante, ele tem que ter um plano. E o plano não pode ser uma tunga a cada 30 dias, como o Bruno bem lembrou. Não pode ser simplesmente, eu quero agora um imposto novo. Agora eu vou querer, daqui a pouco a CPMF volta. Não duvida, que até o final do ano eles vão reeditar a CPMF, porque não vai passar o IOF, né? Então, esse é a diferença, eles têm um plano. E eu vou pedir para o Gabriel colocar no ar um site, tem um site que você encontra esses 50 planos aqui, ó. Esse aqui, ó. Nós estamos preparando o Your Tax Cuts. Lá em cima, na parte verde, diz assim, ó, Bill Drafted. A fase 1 o projeto já foi escrito, a fase 2 já foi revista pelo Comitê de Constituição e Justiça deles, né? A fase 3 já foi para o debate na House, já foi pré-aprovado. Agora a fase 4 já foi aprovado na House, a fase 5 vai agora para o Senado, e o Senado volta na fase 6, e aí
aí, depois da fase 6, tem a promulgação que ele quer até o dia 7, 4. Então, tá aí. The One Big Beautiful Bill, vou pedir que o Gabriel dá aqui, ó. Backed by American Industry. Isso aqui, ó. Apoiado pela indústria americana. Então, você vê passando ali embaixo, ali, ó. Delta, Uber, Verizon, Comcast, AT&T, Dell, 3M. Deixa eu passar mais um pouco, porque as grandes organizações estão dando apoio. Quer dizer, não é apoio da Federação, da Fiergs, apoio da Fiesp, não. É das empresas, não é das instituições. Porque uma coisa que o Donald Trump está brigando muito, e a imprensa americana, inclusive tem um podcast do Mike Benz, onde ele fala que sempre que tu vê uma sacanagem, tu vai ver muito a palavra institution. Né? As instituições, né? Onde tu começar a ouvir falar demais da palavra instituições, você vai ver que tem sacanagem. Então, desce mais um pouco, Gabriel, a tela, porque esse site é muito bacana, ele tem manifestações das empresas, e ali diz ali, o que faz o projeto? Investimento na infraestrutura americana, proteção da inovação americana, diminuição de custo de energia, empoderamento de pequenos negócios, permanentemente a segurança das fronteiras, aumentando os créditos para a infância, diminuindo as taxas no seguro social, acabando com as taxas em gorjetas e no horário adicional, trazendo empregos de volta para os Estados Unidos, e vai, tá? Desce mais um pouquinho, Gabriel, por favor, aí, e finalmente, e aí tu pode calcular. Está colocando uma calculadora, por exemplo, se tu trabalha à base de gorjeta e trabalha com hora extra, quanto mais tu vai ganhar como trabalhador americano a partir da promulgação do projeto. Incrível isso aí. Os americanos em questão de marketing é outra coisa. É o poder da boa vontade, viu? Esse é o poder da boa vontade. Se os caras querem fazer o bem, tá aí, ó. Não tem como segurar. Agora vocês começam a entender melhor, gente. Um dos motivos fortes pelos quais a esquerda está empolvorosa nos Estados Unidos, se abraçando com nicaragüense, guatemalteco, com mexicano, para tocar fogo em carro de polícia. Esse é o desespero. O governador da Califórnia, o Gavin Newsom, que é democrata, está desesperado. Desesperado. A prefeita de Los Angeles está desesperado. Por quê? Porque eles não contiveram, e aí o Donald Trump mandou 2.000 Marines, mais a Guarda Civil, e mais o ICE, que é a polícia que cuida da imigração ilegal, para conter essas barbaridades que estão acontecendo. Que ele queria, na verdade, né? Que tivesse pelo menos algo que unisse a opinião americana para poder agir, porque... E finalmente agir, não só o americano, mas a própria californiana. A opinião pública da Califórnia está favorável aos atos do governo federal. Pois é, e você tem ali a cidade santuários, né? Que é um caso lá na Califórnia. Que é o caso justamente, né, de Los Angeles, né? Cidades santuários, para quem não sabe, são aquelas cidades que protegem imigrantes ilegais, né, e que não permitem a atuação do ICE, por exemplo, a polícia de fronteira ou a polícia de imigração. Então, isso é novo. Né? Isso sim é algo novo, e que, né, à medida em que você vê que realmente tem gente bagunceira, né, e pô, tem gente balançando a bandeira do México. Ok. Mas você não deixou esse país? Né? Esse é um pouco contraditório, né? Dizer que a Califórnia era do México antes. Então tá. Não, e o México, que como sinal de invasão, será que os outros, né, que são legalizados, mexicanos, americanos, eles vão concordar também, né, que o mexicano é um invasor? Sendo que eles passaram por um processo bem legal lembrado de imigração? Não, e tu tá bem lembrado, ontem saiu uma pesquisa na Fox News mostrando que a grande maioria dos imigrantes apoia as medidas do governo federal. Então quem está lá trabalhando, está em situação de imigração legal, quer que isso acabe. Gente, foram 20 mil pessoas que entraram durante o governo Joe Biden, 20 mil pessoas por dia quase. E é óbvio que o imigrante legal ele tem, né, um interesse direto nisso. Porque é ele que acaba levando a culpa pelo ilegal. Ele que passa pelos papéis vai dizer assim, não, esse aqui é mexicano, esse aqui eu não vou querer contratar, porque, né, esse aqui... E claro que todo o país...
ele tem as suas pessoas mais burrinhas, né? E você tem também nos Estados Unidos ali, né? Inclusive alguns rednecks que são burrinhos, né? Que vão dizer o seguinte, todo chicano e tal. Não, não é assim. Você tem gente legal lá dentro, né? Legal lá dentro, né? Você tem pessoas que estão indo para trabalhar e que passaram pelos processos para se tornar americano. E aqueles que querem se tornar legais, veja, quando acontece uma crise de imigração ilegal, também pausa os processos deles. Também pausa os processos porque diz, opa, tem imigrante legal demais, e como se trata de imigração, vão pisar um pouco no freio. Aí os planos de famílias acabam não saindo, né? Pessoas que querem, né, que querem se legalizar, né, que talvez entraram de uma maneira errada, que querem, né, enfim, né, passaram daqui a pouco por um regime comunista, como o de Cuba, da Venezuela, né, mas têm condições de entrar nos Estados Unidos, estar legalizados, e ficam trancados. Isso que um imigrante ilegal, né, e eu fico assim, ó, aterrorizado que nós tivemos, eu como católico, inclusive, porque eu não consigo entender o quanto isso não entra na cabeça, né, inclusive não entrava na cabeça do Papa anterior, né, que eu levar isso como um discurso, sendo que a igreja sempre defendeu, né, imigrantes, né, e principalmente imigrantes, porque a imigração, né, antiga, você tinha questões de guerra, você tinha questões de tirania, você tinha questões de perseguição, e é óbvio que em relação a isso, né, você tem que proteger. Agora, não existia um mercado de coiotes, não existia crime organizado promovendo essas imigrações, não existiam fundações internacionais jogando gente na Europa pelo mar Mediterrâneo. Isso você não tinha antes. Você tem hoje pessoas sendo jogadas, né, e caindo, né, caindo em contas, e muitas vezes não são simplesmente por situações difíceis dos países, não. Algumas vezes são, outras vezes não. Estamos chegando no finalzinho do programa, então quem quiser mais detalhes, estão aí nas redes, estão aí na internet à disposição, é só colocar Big Beautiful Bill, que é o grande belo projeto de lei de... Não dá para se dizer que é um projeto de redução disso ou aumento daquilo, não. É um projeto de gestão amplo, forte, consistente, certo? Que vai deixar muita gente desagradada. Muita gente não vai gostar. Muitas dessas pessoas vão para a rua quebrar, tocar fogo em carro de polícia, brigar com policial, jogar pedra, sabe-se lá se vai acertar em alguém, eles não estão nem aí, certo? Eles não vão ser imputados, né? Então, eles fazem. Então, este é o Big Beautiful Bill, que a gente apresentou para vocês aqui, como em nenhum outro lugar foi apresentado. Só mandar um abraço também para o Gustavo Abadi, que nosso amigo está aqui conosco no chat. Conosco, um abraço aí para o Gustavo. Ele está sempre conosco. Um abraço ao Gustavo, a família, a belíssima família, queridíssima família dele. Mas, enfim, vamos terminar? Palavras finais aí do meu querido amigo Bruno. Não se esqueça, Direito e Contracultura à venda nas livrarias. Ó, expande bastante a cabeça, uma leitura boa, uma leitura importante aí. Prestigie o nosso Bruno Donelles. Dê o meu livro, que não é tão caro assim, para um acadêmico de direito. Seria bom. Você já vai estar ajudando. É um ato patriótico. Exatamente, né? Já vai estar elucidando alguma coisa na cabeça dessa pessoa, assim, a nível, né, considerável. Né? Não, modéstia à parte, mas, enfim, né, eu defendo sempre meu peixe. Muito obrigado, Bruno. E agradecer também, né, o teu convite. É isso, é uma honra nossa aqui da casa. Honra da casa. É aquela coisa, né, nós temos que... Hoje, informação, e toda informação é pouca. Né? Nós precisamos... Já acordamos muitas pessoas, mas nós precisamos começar também a considerar a ação. Né? Nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, estamos vendo o que está acontecendo no Brasil, aí o livro. Né? Essa capa é craque. Essa capa é da Tempestade de Shakespeare, né? No momento em que o rei da história
né, que foi destronado e jogado, né, tendo que se exilar numa ilha, se torna um mago, e ele começa a manipular as tempestades, o tempo, os espíritos da ilha para voltar e tomar o trono de volta. Isso eu entendo que é um símbolo de contracultura máximo, né? Se você consegue dominar os processos na qual a cultura está envolvendo, você consegue, ao mesmo tempo, né, criar tantas tendências, né, o que vai surgir de poder no dia seguinte, etc, etc, etc. Toda a realidade e ela se baseia na contracultura, né, na arte, na literatura, nos discursos, enfim, na própria forma com que você produz ciência acadêmica, etc. Né? Aí, gente, leitura obrigatória, Direito contra a Cultura do Bruno Dornelles, e compre um para si, compre um de presente para um estudante de Direito, para que ele entenda um pouco melhor disso e possa gerir depois a sua futura profissão com a cabeça expandida e com todo a sua massa cinzenta preparada para enfrentar o grande adversário que é o transgressor, mas também o promotor, muitas vezes, dessa contracultura que faz com que a lei se torne relativa, e quando isso acontece, a gente vê o que a gente viu ontem nas televisões, né? Aquele julgamento que parecia uma coisa, aquela oitiva do presidente Bolsonaro, que parecia uma coisa surreal. Eu não acreditava naquilo que eu estava vendo. Triste. Assim como eu não estou acreditando nos últimos 2, 3 anos desse Brasil. Meu abraço a todos. Amanhã, em sequência ao que nós tratamos aqui, eu vou conversar com o Daniel Zimmermann. Nós vamos conversar aqui sobre os atos que estão ocorrendo em alguns estados e algumas cidades americanas, esses atos de esperneio e tendo como à frente a bandeira frontal desses movimentos, dessa violência urbana que está acontecendo nos Estados Unidos, está lá a defesa dos imigrantes. Eles não sabem, como diria o nosso Jesus Cristo amado, perdoai-vos, Pai. Eles não sabem o que fazem. Amanhã voltamos no Mais Brasil Mundo, na nossa Rádio Mais Brasil. Obrigado, Gabriel. O programa hoje maravilhoso, graças a ti. Obrigado, Bruno, graças a ti também. E graças à nossa audiência querida, que amanhã vai estar conosco aqui, se Deus quiser. Um abraço a todos.